Boa noite, estamos no ar com mais um podcast Elas Pode Mais. E hoje, com visitas mais que especiais, Fabiana Colavini, presidente da Abrapraxia, e Bruna Ribeiro, mãe associada da Abrapraxia. E eu, Priscila Fleury. E eu, Larissa Egé, estamos aqui para receber vocês com muita alegria, trazendo esse assunto que é extremamente importante, porque a gente continua com o nosso lema de que informação é poder, e quanto mais informado você está, mais empoderado você está, e mais você pode lutar por aquela pessoa que você ama. Isso. E nós gostaríamos de começar perguntando para vocês como que tudo começou, né? Assim, eu já tenho uma ideia, né, dos cursos, conferências, mas para informar todo mundo, o pessoal precisa saber como que tudo começou. Sejam muito, muito bem-vindas ao nosso podcast. Muito obrigada por convidar aqui a Abrapraxia para esse podcast Elas Pode Mais. Adorei o tema do podcast. E realmente o conhecimento empodera a todos, né? E a Abrapraxia iniciou realmente com o intuito de trazer conhecimento para o público brasileiro sobre a apraxia de fala na infância. Eu sou mãe de uma garota hoje com 10 anos de idade, Ana Beatriz, que com 2 anos e 3 meses, mais ou menos, uma fonoaudióloga daqui de Goiânia desconfiou que ela poderia ter apraxia de fala na infância. Nós fomos a São Paulo, confirmamos o diagnóstico com uma das nossas conselheiras técnicas, que é a doutora Elizabeth Just, hoje, que é uma das grandes parceiras aí de todos os cursos da Abrapraxia, né? Uma grande estudiosa sobre o tema. E quando a Ana Beatriz teve esse diagnóstico, eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse diagnóstico e pouco se falava desse diagnóstico no Brasil. Então, eu sou formada em Relações Internacionais, sempre trabalhei com negócios internacionais e fui buscar aí referências mundiais de tratamento para Ana Beatriz e também para trazer conhecimento e empoderamento para as fonoaudiólogas para tratarem as nossas crianças. A Abrapraxia cresceu muito, né? Porque nós fomos para a primeira conferência nos Estados Unidos sobre a apraxia de fala na infância e a gente voltou com um grande sonho, que era montar uma conferência nacional de apraxia de fala na infância. Estamos seguindo na semana que vem para a 8ª Conferência Nacional de Apraxia de Fala na Infância. E tivemos a primeira conferência há 8 anos atrás, em São Paulo, com uma doação de uma sala, com 140 lugares, tivemos 160 inscritos, tivemos que puxar a cadeira da sala do lado e tive que negar mais de 40 vagas de inscrição. Foi uma loucura. E foi um sonho mais que realizado, né? Isso, e percebemos que esse tema, apraxia de fala na infância, tinha muito a ser falado, muito a ser discutido, muito a ser estudado, e a gente tinha um espaço enorme para trazer formação sobre esse tema. A Abrapraxia é formada por pais de crianças com diagnóstico de apraxia de fala na infância. Todos esses pais ou trabalham ou já trabalharam em grandes empresas, então é uma associação sem fins lucrativos, porém a gente trata a Abrapraxia como uma empresa que tem que sim trazer resultados para essas nossas crianças. Nossa missão é que cada criança consiga chegar no seu melhor potencial. E é para isso que a gente trabalha dia a dia dentro da Abrapraxia. E num desses cursos que a gente, depois da primeira conferência, a gente trouxe um curso para... O primeiro curso foi antes dessa primeira conferência, eu trouxe um curso aqui para Goiânia para formar os fonoaudiólogos que poderiam tratar a Ana Beatriz. Abrimos para outros fonoaudiólogos esse primeiro curso. E nesse primeiro curso entra a Bruna, que ela vai contar um pouquinho da história dela. Que história, né? Meu nome é Bruna, eu sou mãe do Gabriel. O Gabriel também tem 10 anos. E assim, foi como a Fabi disse, né? Num curso da associação, no primeiro curso do Brasil de apraxia de fala, foi aqui em Goiânia, no CRER. O Gabriel, paciente do CRER, com 3 anos, teve o diagnóstico. A fono que atendia ele lá não teve dúvidas. Quando ela fez o curso, ela falou, ele tem apraxia.
E ele já estava há mais de um ano em terapia fonoaudiológica, sem nenhuma evolução. Nem ganho. E assim, eu não tinha nem noção do que poderia ser. Assim, para mim ele ia falar, eu nem pesquisava sobre essa questão da fala, porque o Gabriel ainda tinha uma outra questão, né? Assim, ele nasceu prematuro, teve muitos atrasos no desenvolvimento por conta da prematuridade. Então, todo o atraso ali, e era um atraso global, pensava-se na prematuridade e não na... A fala ia vir. Acabava mascarando, mascarando. Né? A minha percepção também, porque eu pensava no motor, na parte motora, e a fala ia vir. Quando teve o diagnóstico, primeiro veio um processo de luto, né? Que assim, todo mundo vive isso. Sim. Eu acredito que é a grande maioria. Mas depois veio, assim, uma luz no fim do túnel. Porque eu lembro direitinho, assim, foi no dia 14 de maio de 2015. O Gabriel teve o diagnóstico em dezembro de 2014. 14 de maio de 2015, a Fabiana, andando pelos corredores do CRER, distribuiu folhetos sobre apraxia. Eu não conhecia a Fabiana, não sabia o que era, não achava nenhuma informação na internet e estava perdida, eu ainda estava perdida. Quando eu vi aquele folheto na minha mão, eu falei, meu Deus... É isso. É isso. Né? Ele já tinha o diagnóstico, mas eu encontrei uma luz ali. E aí me apresentaram a Fabiana, a gente começou a conversar, enfim, e estamos até hoje. Graças a Deus. E daí foi muito interessante porque a abrapraxia cresceu, né? A abrapraxia é muito além do que a Ana Beatriz, do que o Gabriel. A gente chegou nos 4 cantos do país, a gente fez viagens, a gente já fez cursos em várias cidades. Daí veio a pandemia, a gente transformou a abrapraxia totalmente online. Hoje a gente tem mais de 15 cursos online para formação e informação, tanto do profissional da área da saúde, da educação, quanto do fonoaudiólogo. A gente tem mais formações para fonoaudiólogo dentro do nosso site do que dos profissionais multidisciplinares, mas também a gente tem formação para esses profissionais. A gente tem até uma mãe, psicopedagoga, psicomotricista, que é mãe de um autista apráxio que dá 5 cursos no nosso site, são bem interessantes, que são cursos com matemática básica, alfabetização método fônico, alfabetização muito método fônico avançado, adaptação curricular. Então, ela dá diversas ideias, porque ela vive esse mundo, né, do autismo e apraxia dentro da casa dela. Daí temos curso com a fonoaudióloga Monique Ferro, que é como alfabetizar uma criança com apraxia de fala na infância, e todos os cursos da doutora Elizabeth Dusch, que desde o introdutório para apraxia de fala na infância, como de terapia para apraxia de fala na infância, e todas as terapias que tem, que são cientificamente comprovadas, que é o DTTC, que é o método dos Estados Unidos, o RASH, que é o método da Austrália, e temos também um de intervenção precoce, transtornos motores de fala. Agora vamos lançar outros, né, Bruna? Quais são os outros que a gente uns 4 cursos aí no forno. Olha, gente, ó. Tudo no site. Tudo no site. O site da abrapraxia é www.apraxiabrasil.org. Certo. O site é www.apraxiabrasil.org. A gente vai deixar na descrição do vídeo. Isso. O que é muito interessante, vou falar sobre uma das ações da abrapraxia. Sim. A gente tem esses folhetos, né, que é um folheto explicativo sobre a apraxia de falar na infância, e quando você lê essa primeira frase, é muito a criança com apraxia. Eu sei mais do que eu digo, eu penso mais do que eu falo, eu entendo muito mais do que você imagina. É a nossa camiseta, né? É a nossa camiseta. É maravilhosa. É o nosso slogan. Linda mesmo. É tudo, é lindo. E esse folheto e esse daqui, um pouco maiorzinho do que esse, você pode receber em qualquer lugar do Brasil, gratuitamente, pelo nosso site. Então, você entra na nossa loja solidária e solicita materiais. Esse folheto chega em qualquer canto do Brasil, gratuitamente. Nossa, então, muito bacana isso. se você tiver uma criança com apraxia, se você
for pai de uma criança com apraxia, você pode solicitar esse folheto, você pode distribuir na escola, você pode distribuir para os pais dos amiguinhos, você pode se falar você for dono de uma escola, dono de uma clínica, leve conhecimento às pessoas, né? Favor. Porque assim, eu vejo que até hoje a apraxia é pouco discutida. Principalmente na infância. A gente vê muito falar sobre apraxia em adulto, né? Pós alguma lesão. Mas em criança ainda é muito mistificado. Isso. Eles confundem com outras coisas, levam a uma demora muito grande do diagnóstico dessa criança, o que acaba atrasando ali o desenvolvimento dela. E vocês dizem isso melhor do que eu, né? Eu acho que assim, a gente precisa contar para o pessoal de casa, primeiro, o que é uma apraxia. Isso. Como é uma criança apráxica? Conta pra gente. Então, a criança apráxica, ela quer falar, ela entende o que ela está recebendo, porém parece que falta uma conexão do cérebro na boca. Então, imagina uma tomadinha. Então, ela sabe o que ela quer falar, porém falta o planejamento para executar essa fala. Entendi. Então, ela tem muito tateio, ela tem muito erro de sons, ou mesmo ela tem uma das características é pouco balbucio na Bebê quietinhos, Isso. aqueles bebês bem quietinhos. Tem muita questão de... O erro, ele não é consistente. Quando é um transtorno fonológico... Eu não sou fono, tá? Tinha que perguntar isso pra Priscila. Mas você é mãe. Perfeito, porque as famílias estão nos escutando. Eu tô achando maravilhoso. Isso, eu tinha que perguntar isso pra Priscila. Não sei o que ele tá falando. Mas eu tô amando, sabe por quê? Eu acho É a que, visão assim, da mãe. assim, Entendeu? evitando termos técnicos que eu falaria aqui. Eu tô assim, nossa, que legal. Olha o que ela tá falando, tá muito legal. Continue, Então, por favor. Os erros não são consistentes. Muitas vezes ele vai falar bola, ele não consegue falar bola, então uma vez ele fala bó, às vezes ele vai dizer, outra vez ele fala pó, às vezes ele tá tentando, ele fica tateando aquela, mas ele não consegue emitir o som correto, né? Justamente. E tem também uma característica muito marcante, assim, que são os erros na produção das vogais, né? E a criança vai tentando produzir e geralmente tem algumas vogais que ela não consegue. Geralmente, assim... É uma inconsistência tanto de vogal quanto consoante. Justamente. Ou, às vezes, eliminação das consoantes. A criança só fala as vogais na palavra. Sim, então... Né? Só que, assim, esses dados, assim, são bem recentes, assim, digamos, em caso de pessoas que já têm clínica há um bom tempo, tipo, experiência, né? No início, eu até falei pra Bruna, tem tanta coisa, tanto caso que eu falo assim, meu Deus, aquela criança... Ela tinha apraxia de fala na infância, eu não sabia. Então, é interessante porque a ASHA, a Associação Norte-Americana de Fonoaudiólogos, ela descreveu a apraxia de fala na infância junto com a Apraxia Kids, que é a associação norte-americana que a gente se inspira. Sim. Em 2007. Então, é um diagnóstico recente. É muito Sim. recente. Você entra no site da ASHA, ele coloca todos os sinais lá e toda a descrição desse diagnóstico em 2007. Hoje nós estamos em 2022, há 15 anos. E gostaríamos, assim, estamos super felizes de falar que o Brasil, né, que é na língua portuguesa que a gente tem a tradução de 2 livros, referências de como tratar a apraxia de fala na infância. Então, o primeiro livro a gente conseguiu traduzir, pagou os royalties com muito custo e tem uma parceria aí com a Profono, mas você pode doar e ganhar na nossa loja solidária também, naquele mesmo site www.apraxiabrasil.org, que é Como Tratar a Criança com Apraxia de Fala na Infância. É uma edição, a gente fala que é a Bíblia da Apraxia, porque ali tudo que você precisar, tá lá. Se tiver com dúvida da criança, Justamente. você pode acessar. Suspeitou, você vai lá e é isso Gente, mesmo. isso é muito importante. Muito importante. A gente é bem feliz e bem realizado de ter conseguido traduzir essa obra tão importante para o português. E também traduzimos uma obra da Carrie Ewert, que é uma fonoaudióloga que trabalha muito com brincadeiras, que é o guia prático do fonoaudiólogo.
como tratar essa também. criança. Então, assim, são várias ideias do dia a dia de como você pode tratar essa criança no consultório, com brinquedos, como fazer as repetições, porque tratar a apraxia de fala na infância não é só fazer repetição, é Não, também certeza. fazer repetição. Isso. Entendeu? E o que eu gosto também, só fazendo adendo, que, por exemplo, para crianças minimamente verbais, para crianças que não produzem absolutamente nada, para crianças que já verbalizam, então dá um norteio, um norte legal para a nossa terapia, sabe? Porque, nossa, a gente tem que ter muita criatividade, Tem que ter né, muita na criatividade. terapia. Então, o livro é maravilhoso, os livros são maravilhosos. Então, eu acho que todo fonoaudiólogo que trabalha com linguagem precisa, não tem essa, tem que ter. E a importância da brincadeira nesse tratamento, ele é muito grande, né? Às vezes as famílias, elas falam assim, mas eu levo ela lá só para brincar. Gente, Não tem noção. você não tem noção, Não tem noção. do quão grandioso é essa parte lúdica, né? Do quão importante, porque você tira a obrigação da criança, daquela coisa maçante, da cobrança da terapia, né? E passa a tornar aquele aprendizado gostoso, prazeroso, interessante, para que ela queira vir, né? E eu acho que isso é extremamente importante. Até porque é uma terapia cansativa, digamos assim. Então, se a gente não colocar alguma coisa de interesse da criança, ficar lá só repete, cartinha, repete, porque vocês têm materiais, elas têm Não, materiais gente. maravilhosos. Então, Tem que aquelas preparar. cartinhas a gente Os usa cards. muito. Agora, simplesmente você repete, Nossa. repete. Gente, não dá. Não tem que repetir tantas vezes tal palavra. A palavra-alvo é tal. Então, vamos fazer 5 vezes, 10 Não. vezes, 15 vezes, 20. Não Gente, pelo funciona, amor de não Deus. funciona. E as nossas crianças não têm só a demanda de fala, né? Assim, elas vêm com um pacotinho, né? Assim, tem... Tem um então, X assim, tudinho. Então, muitas, na maioria das vezes, vão precisar de uma terapia ocupacional, de uma Sim. psicóloga, Uma de musicoterapia. uma musicoterapia, enfim, né? Um leque de Psicopedagogia. psicopedagogia. Isso. Então, assim, a gente tem. E aí passam lá, sei lá, 15 horas, 20 horas, às vezes, por semana fazendo terapia. Se não for algo divertido, cansa, né? Cansa, Eu com penso assim, certeza. às vezes eu olho e falo assim, gente, hoje o Gabriel com 10 anos, começou a fazer terapia com 1 ano e 11 meses. Até hoje ele faz, é intenso, diminuiu, a gente vai mesclando, né? Uma hora se aumenta, uma hora você diminui, mas sempre tem, porque tem que ter. Tem que ter. E aí? Ele é uma né? criança, Ele é uma né? A criança. gente não pode esquecer disso, É da cansativo. importância de ser uma Ser criança. mãe de uma criança com uma apraxia de fala na infância não é fácil, né? Porque além de todas as demandas, a gente tem que ter a empatia também dos profissionais que trabalham com essa Sim. criança, né? É. Muitas vezes eu gosto de falar que a gente precisa que os profissionais conheçam de apraxia. E se eles não tiverem capacitados para, que eles sejam sinceros com a gente. Sim. Porque aquele Verdade. tempo, ele é ouro para essa criança. Não volta. Ele não volta É um mais. tempo que não volta. Sim. E outra coisa, se houver uma suspeita, já começa a tratar como se fosse, gente. A criança não vai perder. Muita gente fala assim, olha, e aí eu tenho essa frase, porque eu atendo mãe quase todo dia, a gente tem muito disso, de atender as mães para acolher, Acolher, para né? conversar, Sim. né? Mas meu filho não fez 3 anos ainda. O que eu faço? Porque não dá para diagnosticar com 3. Porque lá na ASHA, em todos os lugares, falam que o diagnóstico vem com 3. Não dá para diagnosticar com 3. Mas você pode fazer uma Suspeitar. terapia diagnóstica Justamente. e começar a intervir. E não perde Antes o tempo disso. precioso da criança. E não perde o tempo precioso. Justamente. E a Ana Beatriz, ela teve intervenção desde os 11 meses. E era uma terapia de linguagem. Olha. Não evoluiu nada. E assim, isso está na lei, né? A gente até recebeu aqui, foi o nosso primeiro podcast com a Maíra Tomo, que é advogada, e ela falou, gente, está na lei a intervenção precoce. É um direito da criança. Para qualquer tipo de diferença, de transtorno no desenvolvimento, essa criança precisa ser encaminhada. Diagnosticada ou não,
porque eu acho que é muito importante bater na tecla disso. Diagnosticada ou não, independente se é uma afasia, se é um autismo, se é um atraso no desenvolvimento de linguagem, que seja simples, ela deve ser encaminhada. Não encaminhar essa criança é um crime. Né? Eu lembro muito dessa frase dela, porque eu achei uma frase muito forte. Não encaminhar essa criança, ainda que não se feche um diagnóstico, é um crime. Mas ainda é muito... Ainda não se faz isso, né? Não Sim. se encaminha Não a se criança encaminha. e também não se tem estrutura para receber essa criança. Tem isso. A estrutura é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui também. Eu falo assim, ó... Eu falo que os cursos da associação são tão importantes assim para essa questão. Para mim foi super importante, né? Porque foi através de um curso que eu tive o diagnóstico do Gabriel. Então, assim, cada vez mais que os profissionais, né, se capacitem, estudem sobre o diagnóstico e vão estudando mais, porque não adianta, né? Você vai lá, faz um curso. Vão mudando as estratégias. Sim. A gente que tá o tempo todo vendo as formações, vendo a Elizabeth falar, e ela tá gravando um curso. Agora eu falei pra Fabi, falei, nossa, meu Deus, como se eu tivesse naquela época tido essa informação. Ai, meu Deus, já tô curiosa. Mas é porque A gente vai melhorando, A gente né? Ela vai dando melhorando. mais Aprimorando, mastigada. exatamente. e assim, ela Nossa, deu um isso é tão- curso, gente, que eu vou falar assim, ela deu mastigadinho. Olha Falei, aí. eu que não sou fã, eu tô quase fazendo uma terapia. Mas assim, Vamos fazer faculdade, gente. mas é muito interessante, assim, que é importante. Né? E a gente bate nessa tecla. Porque a associação, ela quer o quê? Ela quer informar e ela quer formar profissionais. Não é só... tem a questão dos pais, obviamente, a gente precisa informar os pais, a gente precisa que os pais saibam o que é o diagnóstico, até para poder cobrar dos profissionais. Sim. Porque senão chega lá, vai achar que tá brincando. Eu fui essa mãe que achou que meu filho tava só brincando. Porque eu não sabia o que estava acontecendo, né? Sim. Quantas mães não são assim? Justamente. E a gente recebe essas perguntas na associação. A Fono só brinca com meu filho, tá certo? Então, assim, é conhecimento que a gente tem que levar, informação que a gente tem que Se levar. ela tiver um plano terapêutico, tá certo. Tá certo. Né? E tá Então, trabalhando a questão mas e se não motora tiver, né? também? E a questão motora da fala está sendo trabalhada ou só a questão de linguagem? Então, Porque, né, são bem então diferentes. fica aquela interrogação, né? Justamente. A gente não sabe. Por isso que é importante. Esse trabalho de vocês assim, é essencial. Porque vocês estão empoderando famílias. Por quê? Para o profissional sair daquela zona de conforto, né, gente? Porque, não, já fiz um curso, tá ótimo, gente. Pra que eu vou participar da conferência todo ano? Eu? Tem não, gente- não vou Tem gente que participar. formou e acha que já tá bom. Tá tudo certo. Então, vamos falar um pouco da conferência. Vamos. né? Nossa, Sim. semana que Tô vem, que é uma curiosa. semana. Conferência semana que vem, né? Nós estamos indo para a 8ª conferência. A gente tem aí uma como que eu digo? Todos os anos a gente sempre traz algum fonoaudiólogo bem capacitado de fora e a gente faz um curso exclusivo para fonoaudiólogos no dia que antecede a conferência. Então, dia 7 de outubro, durante o dia, nós teremos um treinamento exclusivo para fonoaudiólogos com a profissional Jânia. A Jane, ela está em alta nos Estados Unidos sobre a apraxia de fala na infância. Ela estuda sobre a apraxia de fala na infância. Ela tem feito 3 ou 4 pesquisas concomitantemente sobre o método DTTC, sobre a questão do TDC, que é do transtorno de desenvolvimento da coordenação, e apraxia, DTTC e apraxia, qual que é a evolução, o que dá mais certo, o que dá menos certo. A questão também dos exercícios físicos na questão da apraxia. Então, a Jânia vem com muita informação de qualidade e o tema da aula dela é atualização em AF. Avaliação e terapia em apraxia de fala na infância. E como que faz para se inscrever? Como que funciona? Então, esse ano a gente trouxe, né, porque a gente passou aí 2 anos fazendo somente online a conferência. Os primeiros 5 anos nós fizemos presencial em São Paulo, capital. Então, será dia sexta-feira que vem e sábado, dia 7 e 8 de outubro, em São Paulo, capital, para quem quiser ir presencialmente.
E para quem quiser participar online, a gente tem também as inscrições online. Então esse ano vai ser híbrido. Vai ser híbrido. Então, ótimo. Montamos uma conferência Pra todo mundo. híbrida para não todo ter mundo que desculpa, né? queira acessar. E no dia 7 de dia é exclusivo para fonoaudiólogos. A gente tem uma abertura dia 7 à noite. Dia 7 à noite a gente tem um caso super interessante de um garoto autista apraxio que estava desacreditado com 12 anos e que a mãe junto com a fonoaudióloga vai contar a história. Também a Vanessa Medeiros, que é uma das nossas palestrantes nos nossos cursos, vai falar um pouco sobre essa questão de irmãos, que ela tem um filho mais velho, tem o menino dela, e com apraxia de fala na infância. Daí no outro dia vai ser um dia repleto aí. A Jênia volta com o tema olhando para a criança como um todo. E isso é muito importante, está muito em alta, né, no mundo. Quando você fala de uma criança, você tem que olhar para ela sistêmico. holisticamente, né, sistemicamente. E teremos um ortodontista que vai falar da influência dos dentes também nessa questão da fala e tudo isso. Teremos, eu acho que eu estou esquecendo mais. A pesquisa genética. Essa vocês vão contar, pesquisa gente. genética. Teremos uma apresentação da doutora Elizabeth Just no final também, que ela está fazendo um checklist para apraxia de fala na infância, que vai ser apresentado. E a pesquisa genética eu vou deixar para a Bruna contar um pouco. Oba! Conta que a gente ficou Queremos saber curiosa. Ai, gente, a pesquisa foi assim, iniciou de uma forma muito bacana. Nós tivemos quase 500 inscrições, entre 400 e 500 inscrições para as pessoas participarem da pesquisa. Né, as famílias se inscreveram, mas a gente tinha 100 vagas. Ai, Deus. Falei, meu Deus, Ai, como Senhor. vamos selecionar essas crianças, Como é que né? tira Enfim, 300, 400? fizemos um sorteio ali aleatório, selecionamos as famílias e começamos um processo. O processo da pesquisa genética, inicialmente, ele precisava de quê? Confirmar o diagnóstico. Então, a gente contou com várias fonos no Brasil inteiro que se dedicaram para confirmar aquele diagnóstico da criança. Às vezes a fono nem atendia a criança, ela simplesmente reavaliou a criança. E o interessante é que algumas que não atendiam a criança perceberam que aquela criança não estava sendo acompanhada, assumiram a criança. Assumiram a criança. Ai, tá vendo? Não, e foram casos assim Não, foi fantásticos, foi emocionante. emocionante. Nossa. Assim, de crianças que às vezes, famílias que não tinham condições de pagar a terapia, a fono assumiu. Ai, gente, Né, isso é de forma maravilhoso. solidária. Não, foi É lindo, maravilhoso. foi lindo, né? Tiveram muitos casos bacanas. Que legal. E aí, E com quem que é a pesquisa? A gente está em parceria com quem? com a USP, a gente está em parceria com a USP, O Genoma da o USP. Genoma da USP. Abra Praxia e Genoma da USP. Olha. E Gente, aí, é coisa de cachorro grande, gente. É, Não é coisa coisa pequena, séria. é coisa Coisa séria. séria. Então, assim, vocês vêm respaldados por uma instituição de peso. Vocês são hoje uma instituição de peso. Vocês têm um renome internacional. Então, não é brincadeira, né? O que vai sair de resultado dessa pesquisa realmente vai ser fidedigno. E a gente vai ter ali na conferência algumas informações, né? Ainda são informações preliminares. Ainda tá A no gente forno. tá no forno, porque Meu ainda tem que Deus. publicar, né? Ainda tem um Sim. processo aí da pesquisa. Mas vai dar alguma informação ali. A gente ainda não tem, porque as pesquisadoras não passaram pra gente ainda. Né? A gente até teve reunião ontem, mas ainda não passaram. Mas aí vai ter essa divulgação dos números, né, em percentual de quantas crianças tiveram diagnósticos, síndromes associadas, né, síndromes que confirmam a apraxia, né, porque tem algumas síndromes que já tem na descrição a apraxia de fala, então a gente vai ter algum resultado aí. Ai, que E é interessante. importante, né, assim, eu sempre lembro de uma fala da Elizabeth, que ela fala que a apraxia nunca vem sozinha. Não é que nunca, né, é mais raro. Então, a gente a cada vez mais está acreditando nisso, né? Que ela não está vindo mais sozinha. Ela sempre tem... A gente sabe dos pacotinhos, mas agora a gente tem certeza, né? Agora vai ter como vai ter comprovar. né? É. Olha. É, E é interessante que esses marcadores vão para
vão evoluir para outras pesquisas, né? Sim. E a pesquisa que nós nos inspiramos é uma pesquisa da Austrália com 40 crianças. Hoje a gente está com quase 100 na pesquisa da Nós fechamos com abrapraxia. 92, né? Acho que 92 E o crianças. N numa pesquisa é extremamente importante. então. O NS. O N é extremamente importante porque ele diminui muito o viés da pesquisa. Então a comprovação é muito maior, né? E assim, essa questão do questionário que você falou também, que vai... Assim, tá só o spoiler, né, o negócio aqui. Então, essa questão do Assistam a questionário, conferência exatamente. Não percam. Ele vai facilitar muito, então não percam de forma alguma. É muita novidade, é muita informação e tudo com muita clareza, tudo com muita responsabilidade. E qual é o custo disso, gente? A Bruna que vai falar, porque eu já me perdi nos custos. O que acontece? O nosso curso internacional, eu lembro... O primeiro lote estava R$1.200 e você ganhava a conferência. Então, são Sim. 2 dias de curso por R$1.200. Tem tradução simultânea, tem o espaço. E o híbrido e o online, ele era um pouco mais barato. Então, 1.100, eu acredito. A Bruna até vai... 1.050. né? Certo. Hoje, nós estamos no último lote, né? Que a conferência já é a semana que vem. Então, o presencial está em 1.400 e o Online 1.300. 1.300. E só a conferência, ela é mais em conta, porque o custo da tradução simultânea, da gente traduzir os materiais para a Gênia, tudo Trazer isso. ela, né? o Que ela vem som, presencial. tudo tem trazer custo. a Gênia é um custo bem alto, né? Então, a conferência tem o valor para profissionais e o valor também para pais. Pais e estudantes. Pais e Ai, estudantes. gente, é tão bom, né? E a gente ainda tem uma promoção. E a gente tem uma promoção. É assim, Oh. para uma inscrição é um valor e para mais de uma inscrição o valor diminui. Então aqui, ó, só. para pais e estudantes, para presencial é 320 inscrição única e para mais de uma inscrição 270. Ah, fica bem melhor. Para online 280 inscrição única e para mais de uma inscrição 230. E para fonos e profissionais da saúde e educação 530 inscrição única e para mais de 2 inscrições 500. E online 480 inscrição única e para mais de 2 430. Lá no nosso site a gente tem uma abinha, a 8ª conferência. Tem todas essas Todas Só informações. clicar que tem as Tem o informações. currículo de todos os profissionais que vão palestrar. Tem a Tá programação. tudo lá. Tem programação, tem tudo. E olha, inscrições somente até dia 5, né? A conferência Então, é dia 7, então tem que correr. Tem que correr? Tem que correr. Não, e assim, gente, não tem desculpa, Fabiana, mas assim, não tem desculpa, porque vocês facilitam demais a nossa vida. E Elas parcelamos em 5 parcelam, vezes, isso, sem sabe? juros. Então, assim, tudo que a gente precisa. Ai, mas é porque o investimento, né? Lógico, é investimento em conhecimento. E é muito Sim. importante, a gente precisa. Mas às vezes é tanta coisa ali acumulada. Não, gente, elas parcelam. E é tudo muito bem feito, pensando também nos profissionais. Então, para nós é. A gente pensa muito nos profissionais e a gente tem também pensado muito nas fonoaudiólogas que não têm acesso ao paciente particular, né? As fonoaudiólogas que atendem SUS, Home que care, atendem né? alguma coisa assim... Plano de saúde. Plano de saúde. Então, a gente tem a Abrapraxia Solidária. A Abrapraxia Solidária é um canal dentro da Abrapraxia que você entra lá, você preenche o formulário, você comprova que você é fonoaudióloga que atende ou o SUS ou alguma instituição que atenda a SUS. E lá a gente vê, ou a gente doa o curso, ou a gente doa o material, ou a gente vê qual que é a legal. possibilidade da fantástico gente... Vocês... Eu falo pra Bruna, a Bruna já sabe, a gente não nega nada. A gente ajuda todo mundo. Não, Ai, por que que a legal. gente não nega? Porque o nosso maior intuito não é que vocês paguem a Abrapraxia. A Abrapraxia tem que viver, com certeza. A gente tem que pagar nossas contas, a gente tem um escritório, a gente tem os folders que a gente manda gratuito, a gente tem os royalties dos livros que a gente É uma paga, empresa, os né? tradutores. É, muita A gente coisa. tem tudo isso, a gente tem que viver. Mas não vai ser porque a gente tem que viver que a gente vai negar informação. Sim. Olha, que Então, legal. Então, muitas vezes a Bruna fala, mas o que a gente faz para essa fonte? Você fala, o que ela gostaria de...
que fosse Vamos feito. conversar, né? Vamos conversar. sentar e conversar. Porque o nosso intuito, claro, a gente precisa viver, mas o nosso maior intuito é que essa criança consiga ter um tratamento de qualidade. Né? Que o tratamento chegue a todas as crianças, né? Porque uma coisa que a gente sente muito quando a gente conversa, assim, com os profissionais aqui, uma coisa que eu sempre pergunto, o plano de saúde cobre esse tratamento? O SUS oferece esse tratamento? Porque foi uma coisa que a gente comentou muito este último final de semana, a gente estava com um curso e a gente escutou as alunas comentarem, porque eu não atendo de graça de jeito nenhum, porque ninguém valoriza. E eu comentando com o professor, eu falei, gente, eu sempre tenho alguns pacientes que eu não cobro, né? Porque são pacientes que realmente não têm condição. Claro. São pacientes, assim, já aconteceu de eu chegar num paciente para atender, a mãe ganhou uma alimentação de adulto, estava dando alimentação de adulto para a criança tinha diarreia, ela fazia um soro e dava para a criança, porque ela não tinha o que dar para a criança. Como que eu cobro que seja R$10 de uma mãe dessa? Não tem condição, né? E o professor falou, nossa, nós temos lá o atendimento filantrópico, que a gente atende 2.000 crianças mês. Se todo mundo pensasse assim, cada uma atendesse 2, a gente não precisava atender tantos, ou atenderia de forma melhor esses pacientes que sobrariam para a gente atender. E, assim, essa questão da filantropia, ela é tão importante, porque deve ser muito doloroso você ter alguém que você ama e você não ter a condição de proporcionar para aquela pessoa o que ela precisa. E você saber que aquele tratamento pode fazer a vida dela melhor. Então, isso deve ser muito doloroso, sabe? Assim, toda vez que eu falo, eu fico muito emocionada, porque eu imagino que deve doer demais, sabe? Para uma mãe olhar um filho e saber que tem um tratamento para aquilo, mas que ela não tem condição de dar, sabe? Sabe que não, e a gente sabe que eu ouvi esses dias de uma fono. Ela falou assim, ela me procurou, né, assim, extra-associação, perguntando se eu sabia de algum lugar que atendia crianças com apraxia. E eu falei para ela assim, você pode atender? Ela é SUS. Uhum. Não, mas eu não posso atender, porque lá onde eu atendo, lá, sei lá, na UBS, não pode atender criança com apraxia. Falei, mas a formação sua é que importa. Na minha cabeça, era muito claro que ela... Falei, eu te dou o curso. Uhum. Se capacita, estuda para você atender essa criança. Ela falou, eu não posso. Aquilo me doeu tanto, que eu falei, gente... É tão absurdo que a gente não imagina, né? É porque, assim, pra mim, depende muito mais do profissional. Sim. Meu Deus. Porque chega a criança ali, eu sou aquele centro especializado de autismo. Tá bom. Mas a criança, ela não tem só autismo. Ela vai ter autismo, ela vai ter apraxia junto, ela vai ter outra... Sei lá, elas geralmente têm outras condições associadas. Sim. Né? Então, assim, se os profissionais começassem a pensar um pouco nisso, né? E atender independente daquele... eu só atendo isso, eu só atendo aquilo. Principalmente SUS. E a gente está o tempo todo, a gente recebe... Eu que cuido dessa parte na Associação da Abrapraxia Solidária. A gente recebe, em média, assim, umas 30 solicitações por mês. Uhum. Poderia ser muito mais. E olha que a gente divulga. Só que na hora que a gente devolve para a pessoa a solicitação, me comprova que você é SUS. Porque a única coisa que a gente pede, me comprova que você é SUS, que você não tem condições, enfim, porque não é só SUS, é pessoas de baixa renda. A gente doa. A gente doa, a gente quer doar. E a gente segue, só concluindo, Fabi, para esses profissionais que nunca viram sobre a apraxia, o que a gente faz? A gente tem uma trilha do conhecimento, que a gente colocou lá, assim, para você atender uma criança com apraxia, o que você precisa? Primeiro, fazer o curso introdutório, que é lá que legal. Saber sobre a apraxia, conhecer sobre o diagnóstico. Depois, fazer o curso de terapia, você vai aprender a tratar aquela criança. Depois, tem um curso de transtornos motores de fala. Então, a gente tem lá uma linha, né, uma trilha do conhecimento para você tratar a criança. Então, se a gente dá o caminho, a gente dá gratuitamente, mas a gente percebe que não tem essa... A gente ainda... quantas a demanda pessoas é não acabam nem o primeiro curso? Ainda tem isso. A gente doa, tem pessoas que não concluem, não fazem inscrição.
Porque gente. pega vaga de outras pessoas, né? Sim. E é um conhecimento tão valioso, gente. Nossa. Nesses cursos que a gente rodou o Brasil, a gente sempre doava também para o SUS da cidade, da região. Ou mesmo doava para esses cursos online nossos, as conferências. E, assim, corta o coração, porque as pessoas não entram para assistir. Não entram para assistir. Meu Deus do céu. Não entra. Não vão. Então, assim, de 10 inscrições iam 2. Olha só, é uma pena, porque assim, quando vocês falaram, eu pensei em quantas pessoas também nesse interiorzão, né, não só de Goiás, Brasil inteiro, que estão ali no SUS atendendo de tudo um pouco, às vezes, como eu há muitos anos atrás, que olhava para uma criança e falava assim, gente, não é um simples desvio fonológico, não é uma coisa assim mais séria, mas eu não sei o que é. Gente, é desesperador para o profissional. Eu falo assim, porque eu ficava desesperada. Eu dormia pensando na criança, eu acordava pensando. Eu falava assim, gente, eu não tô me doando o tanto que eu deveria. Mas sabe quando... O que eu faço? A gente não tinha informação. Então, cursinho aqui, cursinho ali. Diferente geralmente de fora. hoje, né? E agora que as pessoas têm, né? Podem, gente, tem que valorizar. Por favor, gente, vamos valorizar. Né? É porque hoje está tudo muito fácil, né? Muito à mão. Então, assim, eu preciso de uma informação, entro na internet, busco lá, vai aparecer, escrevo apraxia, vai aparecer vocês. Eu entro no site, olho, né? Um outro canal nosso que é super ativo é o YouTube. A gente tem diversos conteúdos lá. Eu amo. Tem muitos vídeos. Olha que lá. bacana. Eu amo os Muitos vídeos legais. Conteúdo A gente gratuito. teve um projeto super interessante que é o pessoal da comunicação alternativa e aumentativa. Conosco, de apraxia de fala na infância, na pandemia, a gente fez 1 ano de lives com eles. Caramba. Com Eu Comunicatea. É um curso, gente. E Um ano o de Isaac live. Brasil. É um E daí curso completo. é um curso sobre comunicação alternativa e aumentativa. Gente, é tão Esses dias mesmo, uma necessário. mãe aqui de Goiânia me procurou e falou assim, eu preciso introduzir. Eu falei, você vai começar pelos cursos que estão no YouTube. Justamente. Porque a gente pegou as lives, colocou no YouTube para acesso para todo mundo. Quem não assistiu a live, Pode tá lá no acessar o YouTube pode de acessar o vocês. YouTube. Assisti várias, fazendo minha caminhadinha ali, ó, com o fone, tuk. Era o tempo da caminhada. Nossa, muito bom. E, gente, foi muito bom você tocar nesse assunto, porque, assim, a criança precisa ter uma voz enquanto ela não verbaliza ainda, né? E como que ela vai falar, assim, do jeito Ela dela. tem que se comunicar, né? O que ela vai usar. Então, eu bato muito nessa tecla. Eu falo assim, olha, eu não estou falando para vocês que isso aqui vai ser para a vida inteira. Mas hoje nós precisamos entender o que ela precisa, onde que está doendo, o que ela quer comer, o que ela não quer fazer. Então, vamos usar isso aqui só por um tempinho. E, infelizmente, a adesão ainda é muito baixa, sabe? Não é fácil colocar a comunicação alternativa e aumentativa em casa, eu entendo. Porém, quando a criança entende que a voz dela são as fichinhas... Nossa, é poder demais, poder. não é, gente? Muda a tão criança. lindo. Muda a Não, criança. aí acho diminui os lindo. comportamentos inadequados, Muito. né? Assim, porque ela vai falar como? Vai ficar uma Chorando, criança- brigando, Justo. né? Vai Ela ficar uma criança menos estressada, É, gente. sim. Ela vai se fazer entender. Por isso que a gente fala que a comunicação é tão importante. A partir do momento que você se faz entender, tudo chega no lugar, Sim. Não né? importa como, né? Justamente. E Deixa, a gente... deixa eu só falar de outro projeto da Sim, associação. por favor. Conte. São tantos, a gente não quer deixar nenhum pra nenhum. trás. Nós iniciamos, antes da pandemia, um projeto para as faculdades de fonoaudiologia, né? Não se fala em apraxia na faculdade, né? Não, Então, verdade. o que nós fizemos? Vamos buscar as coordenadoras de fonoaudiologia e vamos doar um livro da FISH, né, como tratar a apraxia de fala na infância, para a faculdade, para ela ter ali na biblioteca. Teve a pandemia, tivemos que suspender, as faculdades fechadas, enfim, retomamos agora. E aí estamos enviando os livros para as faculdades, eu estou entrando em contato com todas. Legal. Então, assim, é muito bacana, assim, essa receptividade, assim. Que A bom. faculdade, quando ela, nossa, que bacana, vou receber o livro, estamos de portas abertas para vocês, venham aqui. Olha, fazer Então, assim, é palestra. muito, é Ai, muito bacana, gente. assim, Pena que a gente não tem... braços, né?
A gente não tem como multiplicar, né? As pessoas. Tem como Assim, ser onipresente. Só fazer um adendo, assim, Sim. as pessoas veem a associação. A associação, ela tá tão grande hoje, as pessoas não têm noção de quem trabalha nela, Sim. Sim. né? Éramos 4 pessoas. Olha. Eu e a Fabi, na parte operacional, administrativa ali, né, no dia a dia mesmo, só nós duas. E a Mari e a Ju em outras áreas da empresa mesmo. E hoje nós temos mais 2 pessoas. Assim, São 6. Somos 6. Nossa. Que Quantos associados, gente? Assim, a gente não tem essa parte da associação ainda, sabe? Sim. Para as pessoas se associarem. Sim, Não temos isso, ainda é um projeto. entendi. Né? Assim, a gente está caminhando, assim, tem tantas coisinhas. E como a gente Gente, ainda... vocês já estão tão grandes assim. muito. E as Pensa pessoas a não têm hora noção que que somos vocês- nós 6. Gente, né? então realmente. E 2 né? entraram tem 1 ano, né? É. Assim, a conferência acontece, as coisas... E é tão grandiosa a conferência que, assim, a gente não... Na hora que acaba, a gente deu conta. Gente, é incrível. Como a gente deu conta. É incrível. A hora que deu passa, conta. você, você senta e fala, meu Deus, né? Ufa. Acabou. Porque é uma coisa de louco, não. É. Você não tá entendendo. É muito bem organizado. Gente, agora são 6. Eram 4. Eram 4. Tô chocada. Parabéns, meninas. Eram Nossa. 4 e na administrativa financeira só eu e a Bruna. Eu falo que eu sou a Fabiana e meu pé, meus braços, minhas pernas, é tudo a Bruna. Gente. Porque o administrativo da associação ficou muito grande, sabe? A gente foi tudo pro online e daí gerir as pessoas lá dentro. E quando a gente fala que a gente não tem nenhum associado na associação, eu não sinto assim, sabe? Porque a gente tem tantas mães voluntárias na e tantas verdade, fonos voluntárias. verdade, né? Eu sinto que cada fono que falei já fez errado, nosso né? curso, Não sabe é assim? isso. É uma associada. É. Eu sinto que cada fono que já fez nosso Sim. curso é uma associada. Porque Mas elas vão fazer qualquer coisa e elas me pedem os folders, elas me pedem os guias, elas vão lá. Tem toda uma Eu fui no engrenagem. sentido É, literal, né, existe- Fabi? Eu fui no sentido literal. Falei, carteirinha. quantos que tá lá no... né, no sentido literal, literal. assim, Não é isso. Não tenho literal. Eu juro pra você, eu sinto que hoje no Brasil a gente tem diversas ativistas, sabe? Assim, Sim. mães voluntárias, fonoaudiólogas, ativistas e Com seguir. certeza. Agora conta do nosso outro projeto. Então, Ai, estamos aqui vendo, nossa. né? Né? Não, a gente tem muitas coisas. Estamos de olho né? comprido aqui pra saber. A gente trouxe pra vocês, tá? Ah, obrigada. Nós temos 2 materiais aqui. Vou falar primeiro desses 2. Nós temos o Guia Prático de Conscientização da Praxia de Falar na Infância. Foi um guia que foi feito por uma mãe de João Pessoa. Que lindo. É uma ideia dela, a criação dela, e ela doou para a associação. É um guia que fala tudo sobre a praxia de falar na infância. Meu Deus. Que legal. Muito interessante. Que legal. É muito interessante esse guia, porque ele fala desde... Eu sempre falo esses primeiros tópicos aqui, que é muito legal. Primeiro, o que é a praxia de falar na infância, depois diagnóstico e tratamento, palavras da especialista, sabe mais informações, principais sinais, a hora da notícia, orientações aos pais da escola. Se você precisar saber Fala de praxia tudo. de falar na infância, Ai. tá aqui, gente. E é uma linguagem fácil para pais, para Que profissionais, demais. né? É um resuminho ali. Não, gente. Muito olha. ilustrado. E aí depois nasceu outro filho da Ludinoir, que é o Educação Inclusiva, que é para escola. Então, assim, tem um aluno com apraxia de fala na infância. O que eu faço? Que demais. Né? Então, assim, esse livro assim, a gente tem distribuído nas escolas também. Olha, Então, quem perfeito. quiser solicitar pelo site também, qualquer um desses livros, Ótimo. pode solicitar. Os livros, né, as cartilhas, na verdade, as cartilhas são Sim. gratuitas. A gente não envia gratuitamente, porque tem um frete Frete. fixo Sim. ali, mas o material é gratuito. Certo. Mas quem tá aqui Então, pode ir lá buscar. Pode ir lá buscar. Já sei o Associação em caminho, Goiânia. minha filha. Já sei o caminho. É camiseta, é boné, livro, É tudo. cartilha. E nós temos também um livro. Quer falar do Educação Inclusiva? Quero falar sobre esse aqui da Educação Inclusiva, que foi um projeto de uma fonoaudióloga lá de BH, na clínica dela, com uma mãe de Curitiba. E quando a gente viu esse projeto, elas apresentaram pra gente, a gente falou, não, vamos Apoiar. vamos juntos nessa. E a gente formatou dentro da Abrapraxia e hoje a gente distribui gratuitamente, só com frete que a Bruna disse. Que legal.
E aí tem um livro, que é um livro infantil, também foi uma doação de uma avó. Ser diferente é legal, ninguém é igual. Né? História de uma menininha com apraxia de fala na infância. Então, super bacana também para levar para a escola, para contar para as crianças, né? Fazer aquele momento de história ali com as crianças. Sim. A gente tem várias famílias que solicitam o livro também, né? Fazem a doação do livro e recebem. Para dar de presente para os amigos na escola. Nossa, perfeito. Né, para os professores, enfim, né? Se a gente tem várias ações aí que as mães vão fazendo e vão nos contando. Então, assim, é bem legal. Tá nascendo outro filho também, outro livro infantil. Gente, quanta novidade. É uma fábrica de filhos. Que vai ser lançado na conferência. Ai, meu Deus. É uma fábrica de projetos. Assim, é pena que a gente não consegue abraçar tudo, né? A gente abraça, mas tem coisas que a gente não... Gente. Não, a gente precisava de umas... multiplicado por 10, eu acho, pra gente dar conta de tudo. Mas como ainda não Mas tem... virão. Isso aí vocês podem ter certeza. E, assim, na conferência, as mães voluntárias que nos ajudam. Assim, elas estão ali, cada uma na sua função ali. A gente tem a função delas e as mães voluntárias vêm do Brasil todo. Ai, elas legal, viajam, gente. vão para São Paulo e nos ajudam e Brasília, Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Palmas, João Pessoa, Nordeste também inteiro. Ai, gente, que demais. Recife, muito legal. E é interessante, assim, que a gente realmente veste a camisa, né? Por exemplo, até falei pra Bruna. Bruna, porque pra quem não sabe, gente, eu estudei com a Bruna no Jardim 2, né? Então a gente se conhece há pouco tempo. Esses dias. Faz pouco tempo, mas a gente se conhece. E aí eu contei pra ela, eu falei, Bruna, agora eu preciso de um boné pra fazer caminhada. E ela, não, então tá. Porque eu comprei 7 camisetas de uma vez, né? Não, eu vou te dar o boné e tal. Ganhei o boné, beleza. Usando pra fazer caminhada. Tô lá. Aí o povo passa e eu sei mais... Lendo. Aí eu, Bruna, uma sugestão, coloca logo atrás da camiseta, a gente passa, o povo vai ler. Vou pesquisar o que é isso. Fica a dica. Fica a dica, porque, gente, eles procuram muito, assim, sabe? Mas as senhorinhas passam assim, sabe? Aí eu até desacelero o passo. Dou escadinha na roupa. Tipo, e a camiseta é ótima, porque legal. ela é dry fit, é bem pra não, e ela tá vindo outra cor. Aí, Na conferência. na conferência, tá chegando. é uma nova, cor nova. A conferência gente, eu amo. Vamos pra São Paulo, se gente. você perder a conferência, menina você do perde céu. todas as novidades do ano. Entendeu? Gente, e essa camiseta, você não tá entendendo tanto que ela é maravilhosa, confortável. Ela é confortável. Os meus filhos não querem tirar. Todos os dias. Nosso uniforme. Eu já vi sério. as crianças com ela. A já. Larissa já viu. Gente, os 3, eles são apaixonados. Não só os filhos, né? Os pais também. E assim, nossa, é muito bom. E vocês fazem a diferença. Vocês têm noção da diferença que vocês fazem na vida das pessoas? Então, a gente não tem e tem, né? Acabamos de receber uma nota, né, aqui de uma fonoaudióloga do Salvador, que ela mandou para Elizabeth. Olha, Elizabeth, eu ressignifiquei minha profissão quando eu fui num curso de vocês. Meu Deus. Me deu orgulho de ser fonoaudióloga e eu segui. Arrepiei. Gente, arrepiei. Lindo. Né? Ai, lindo. Então, muitas vezes a gente não tem noção, né? Porque o dia a dia é avassalador, né? É verdade, Dia a imagino. dia consome a gente nem sabe para onde correr muitas vezes. Mas escutar uma mãe falando que o filho falou, uma ligação falando que a fono tá dando certo. Ai, gente. Porque que a lindo. gente indica aí fono no Brasil todo, a gente tem uma responsabilidade também em cima disso. A gente fala que a fono ela é muito pessoal, porém a gente tenta ajudar, né, gente? Sim. Não, com Tenta certeza. ajudar. Com certeza. Porque a gente sabe que o que é uma agonia de uma mãe querendo ajudar um filho e não conseguir. Eu tenho uma mãe do interior de Goiás que mora numa fazenda lá perto da região de São Miguel. Ela me ligou e falou, olha, meu filho não fala, o que eu tenho que fazer? Ela veio pro curso da Elizabeth lá no Creiro uma vez. Ela fez o curso. A Elizabeth deu uma supervisãozinha para ela. Não tem fono na cidade, ela é a fono do menino dela. Oh, meu Deus. Então, assim,
Tá Olha vendo? quão difícil é, né? Olha a diferença na vida dessa família. Sim. E para Gente. vocês continuarem fazendo o que vocês fazem, a associação, ela vive, ela se sustenta como? Da venda dos cursos, que mais? E da doação na nossa loja solidária, das camisetas, dos livros, Os cards, dos cards, a gente tem dos São bonés. maravilhosos. os cards. Vamos falar dos cards. Ah, um e vem pouco? novidade, peraí. Não, Não, tem novidade, mas não vai lançar pra não é. conferência. Tem um projeto. Tem um Ô, projeto. novo. Vem pro Ai, Natal. vem. O Natal vem. Tá no Muita forno, coisa, tá no tem- forno. Ai, que legal. Tá no Nós forno. temos quatro cards, né? Nós temos os cards alvos, os cards verbos, formas e conectivas. E esses materiais, assim, os profissionais utilizam para as terapias, né? Muito. Muito. Uhum. Números, cores. Formas, números, cores e alfabeto, e os conectivos e opostos. Sim. Isso. São 4 modelos. Os cards, eles começam pelos alvos, que foram os primeiros que nós fizemos. Para terapia motora, você tem que ter a repetição, então tem a figura e o escrito embaixo. Ele pode ser também um prompt para terapia, para criança que já consegue ler. Sim. Então, eles começam com os encontros vocálicos, ei, ó e eu. Depois vão para os monossílabos, pá, dá, quer, pé, não lembro, vó. Depois vão para os dissílabos, duplicações sílabas, bibi, pipi, Bebê. Bumbum. bumbum. Bombom. Uhum. E depois vão para os dissílabos normais, depois para o trissílabos. É uma evolução de aquisição de palavras mesmo. Essa criança ela tem dificuldade quanto maior a palavra, mais difícil é adquirir essas palavras. Então a gente começa treinando as palavras menorzinhas para depois ir fazendo essa evolução. E esses gente, cards, é lindo. e esses cards podem também ser um material para a comunicação alternativa e aumentativa dessas crianças, para fazer o certeza. livro de treino delas em casa. É interessante falar sobre esse treino em casa, né? Eu sou mãe, nunca consegui treinar nada Mas é em difícil casa. mesmo. E daí eu percebi que eu só conseguia treinar brincando. Se eu envolvesse a Ana Beatriz numa brincadeira e inserisse aquela palavra dentro do mundo, do universo da brincadeira. E não num livro. Porque daí minhas amigas que têm filho com apraxia falavam assim, ai, minha filha treina um livro inteiro. Eu falava, ai, que decepção. O que eu tô fazendo de errado? E essa frustração que você tá me trazendo, amiga, o que eu faço agora, né? Manda embrulhar, né? Mas é isso. Tem esses cards, a gente está desenvolvendo mais materiais para essa criança com a apraxia de fala na infância, para ajudar, sim, os profissionais que tratam essas crianças, para ajudar as crianças, para que realmente elas consigam ter um melhor acesso à comunicação. Isso faz tanta diferença, porque assim, é uma coisa a gente ter os livros ali, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Outra coisa é assim, o que usar, sabe? Então, assim, hoje eu já não atendo muitos por dia, porque eu até falo, gente, hoje eu prezo mais qualidade. Qualidade do assim, que quantidade. Todo mundo tem que prezar mais qualidade, mas assim, quando você tem uma quantidade muito grande, você não consegue ter uma qualidade ali. E só que esses materiais que vocês proporcionam nos dão, assim, ideias. Assertividade, né? Justamente. Então, assim, coisas que nós precisaríamos pesquisar, copiar, colar, fazer, plastificar. Já tá Gente, pronto. olha o tempo que a gente leva fazendo isso. Então, assim, o valor da doação em troca de dos cards é muito pequeno. Em troca de tudo que eles vão proporcionar pra gente, de tudo que esse material vai proporcionar. Então, assim, por favor, meninas, continuem, porque, nossa, faz total diferença na nossa vida de terapeuta, de verdade, falando do fundo do coração, sério. Que bom, né? Olha que o trabalho... Então, a associação vive dessas doações, da nossa loja solidária, dos nossos cursos. E eu tenho entrada para tudo isso no site. Tudo Tudo isso. no Eu Nossa. encontro no site.
E assim, cada vez que eu faço um podcast aqui, eu tenho mais certeza que o mundo só se move por culpa de mãe. Certeza. Porque nós já recebemos aqui terapeutas ocupacionais que começaram a trabalhar porque o filho apresentou alguma necessidade, advogada que entrou porque o filho precisava. Então, assim, a gente vê que a roda gira pelas mães. Pela força das Pela mães. força das mães. Porque olha o tamanho do movimento que vocês geraram, né, em prol dos filhos de vocês. Porque o primeiro pensamento foi: preciso trazer tratamento para o meu filho. Foi o primeiro pensamento. Depois vocês foram vendo que, nossa, eu preciso trazer tratamento para as outras crianças que têm as mesmas necessidades que meu filho. É interessante isso, nessa questão do tratamento. Eu falo, gente, tanto o livro da ficha, eu fui lá e falei para ela, ó, na conferência, eu quero traduzir seu livro. Ela, ai, que bom, Fabiana, que ela é toda Delicadinha. que bom, Fabiana, vai mesmo, mas os royalties estão com o meu publisher, conversa com o meu publisher. Eu, tá bom, vou conversar com o seu publisher. Agora me deu medo. E se você... Mas a gente Nossa. conversou e deu certo. Foi difícil a negociação, né? Porque os publishers americanos têm várias... Mas a gente tem a Mariana lá da associação que encarou essa, peitou. E muito obrigada, Mariana, aí, por tudo isso. Muito obrigada. E eu me lembrei agora, Pri, que o Prompt veio pro Brasil. Você sabe como foi? Como? Eu escrevi um e-mail para eles. Quero vocês aqui no Brasil. Foi você. Obrigada, Fabiana. Gente, olha o poder É um método. dessa É um pessoa. método bem reconhecido para apraxia de fala Sim. na infância. Com evidências científicas, primeiro a DTTC, depois o REST, depois é ele. Mas é um método que muitas fonos brasileiras fazem, né? É um método com 4 níveis de formação. Método caríssimo para você fazer, mas na época eu queria que a Ana Beatriz tivesse acesso. Eu a queria um esse prompt. método. Eu queria o prompt E eu no trouxe o Brasil. prompt. E eu escrevi para eles assim, por favor, eu sou uma mãe, eu quero muito trazer o método prompt para o Brasil. E eles falaram assim, nós nos interessamos, mas precisamos de uma fonoaudióloga para traduzir. Daí eu peguei A Elizabeth Justi. falei, Elizabeth, agora eles Agora aceitaram. Agora você tem que traduzir. É você. Pelo amor de Deus, né? E, assim, são coisas que passaram pela necessidade dos nossos filhos, realmente, né? Pela necessidade da Ana Beatriz, pela necessidade dos filhos das meninas. E a gente foi indo atrás e foi trazendo. A fonoaudióloga daqui de Goiânia, a Liliane Teles, fez uma palestra lá na PUC a semana passada sobre a apraxia de fala na infância. Tava ela, a Renata, o Dr. Lívio, Renata Mamed. Ela falou, não, pensa numa associação que se virou para trazer o que é melhor de qualidade do mundo para o Brasil. Verdade. E isso a gente se orgulha porque hoje a fonoaudióloga não pode falar para mim que não sabe tratar apraxia de fala na infância. Justamente. Né? A gente deu todos Porque os quando eu caminhos. tive o diagnóstico da Ana, eu voltei em Goiânia, fiz entrevista com 10 fonoaudiólogas, 5 falavam que não existia esse transtorno. E eu lia, era a cara da minha filha, né? Oh, gente. Então, E outra coisa, gente, assim, só pra fechar assim com chave de ouro, vocês têm noção que a fonoaudiologia do Brasil não seria a mesma sem vocês? Sim. Porque não seria, gente. E a gente escuta tanto isso, né? Gente, mas é a mais pura verdade, porque, sério, eu divido a minha atuação profissional antes da apraxia e depois. E com certeza todo mundo que trabalha nesse ramo e que fez, né, tá fazendo, né, vão fazer a conferência também, todo mundo, tenho certeza que todo mundo também tem um antes e um depois. Porque, já pensou? E de uma por uma lá fora para buscar informação? Sim. E seria muito mais complicado, né? Nossa, gente, eu agradeço demais vocês por isso. e tem uma parte bem especial que eu gosto muito, né? Que é tratar vocês igual rainha, né? Porque vocês são tão importantes para nós, mães.
Que todo mundo fala, ai, os COPs dos cursos da Abrapraxia são os melhores. São Fala mesmo. padrão Abrapraxia. É cada bolo, é cada bombom, é cada coisa que tem lá. E assim, é com amor, né? A gente faz tudo com muito amor pra que vocês tenham cada vez mais orgulho de serem fonoaudiólogos no Brasil, que tratem cada vez melhor nossas crianças. E temos, Deus. viu? Com Tenho amor e por certeza. amor. Isso, justamente. Com amor E e eu por penso assim, quando a gente vê a criança evoluindo, quando você pensa, gente, olha a importância que eu tenho na vida dessa pessoa. Gente, isso não tem preço, sabe? Então, assim, todo investimento, a gente nem questiona. Tudo vale a pena quando você vê assim, eu sou importante para aquela criança que não é meu filho, não é minha filha, mas eu sou importante para ela. Eu faço parte da evolução dela. Gente, isso é fantástico. Né? O fazer a diferença, ver o resultado final, ele é fantástico. E eu falo assim que todo investimento em conhecimento é pouco. Você vai estar sempre fazendo, sempre evoluindo, sempre estudando, vai ter sempre coisa nova, vai ter sempre alguém descobrindo alguma coisa que deu certo. E, assim, quando a gente está lidando com vidas, eu acho que a gente não pode parar de estudar nunca. É verdade. Né? Porque atrás daquela criança tem uma mãe, tem um pai, tem uma família toda que está sofrendo com aquela dificuldade, que está sofrendo com a falta de informação. Então, assim, você não trata uma pessoa só. Você trata uma família inteira, né? É igual eu brinco, você não trata uma boca, você trata um corpinho todo, né? E o olhar sistêmico, ele é muito importante. Você olhar a criança como um todo, até a gente estava comentando aqui mais cedo, é a questão do núcleo familiar, das possibilidades da família, de saber até onde você vai cobrar, até onde você vai exigir, sem ser, como que eu vou dizer? Porque a palavra não é maldoso, né? É como se fosse um carrasco daquela família. Isso. Tipo, você tem que fazer isso, não me interessa. Sem se você não judiar da conseguiu. pessoa, né? Porque ela tem a vida, ela tem outros filhos, ela tem o trabalho. Então, assim, tem todo esse cuidado, né? Que a gente precisa ter e focar no núcleo familiar, não só na criança. O desafio, né, de ter uma criança com deficiência dentro de casa Hoje a gente, vindo pra cá, eu contei todos os meus desafios do dia, a Brunos dela. E só mães parceiras mesmo, que tem. É muito importante a gente procurar rede de apoio, né, gente? Muito. Sim, a verdade. rede de apoio ela é essencial. A gente fala, ninguém solta a mão de ninguém, né? Na hora A que gente uma fala tá, muito isso aqui. A outra ergue, vamos lá, todo mundo Se um cair, o junto. outro puxa. Então, justamente. ninguém solta a mão. E a rede de apoio é ainda difícil, né, para muitas famílias. Muito. Sim. Assim, Até- muitas famílias não têm rede de apoio. Não, até mesmo pro diagnóstico, né? Aquela mãe que tá, gente, eu preciso correr atrás. Você tá vendo coisa onde não tem. A negativa A do negativa resto da daí, família, começa né? daí. Começa daí, é muito Dos difícil. avós, do pai. Mas... Eu tenho uma fala que eu falo muito para as mães, que elas desconfiam, eu sei que meu filho tem alguma coisa. Eu falei, então se você acha, você vai atrás. Tem que ir atrás. Porque mãe Tem o sabe, sexto não sentido. É verdade. Não é. É A mãe verdade. conhece o seu filho. não é. A mãe conhece o seu filho muito antes dele vir. É. Né? Então, eu falo muito isso para os meus alunos. Escutem a mãe. A mãe, ela não é louca. Porque o profissional tem mania de falar, não, a mãe é louca. Né? Não, a mãe não é louca. A mãe tá com ele o dia inteiro, a vida inteira. E ninguém melhor que a mãe para te dar informação fidedigna sobre a criança. Então, assim, jamais ignore a informação da mãe. Porque só você, na sua terapia, só vai ganhar com isso. Verdade. Né? Meninas, a gente poderia ficar assim, tipo, 2 semanas nesse Falando. papo Mas não pode, porque a maravilhoso. conferência é semana que vem. Então, né? Então, nós Duas não pode, precisamos pode uma. fazer uma pausa e esperamos do fundo do coração que seja a primeira participação de várias várias. outras. Porque Não, eu acho que quanto mais a gente propagar essa informação, essas informações valiosíssimas, né? Mais diferença a gente faz na vida das pessoas. Porque realmente informação é poder. E vocês empoderam muitas pessoas, muitas famílias, em prol dos pequenininhos que estão crescendo, né? Porque já tem 10 anos, né? Ana Beatriz e Gabriel, pensem. Então, assim, como todas as outras crianças. Então, nós queremos agradecer, né? Do fundo do coração, por vocês estarem aqui hoje. Para nós é muito especial essa participação de vocês.
Nós esperamos poder fazer sempre o melhor dentro das nossas possibilidades, buscar sempre conhecimento. Nós agradecemos tudo que vocês nos proporcionam e, por favor, tragam muitas novidades que nós amamos. Não Larissa? desistam, continuem. E a gente tem aqui, né, no programa, antes da gente finalizar o nosso podcast, a gente gosta sempre de pedir para vocês deixarem uma informação, deixarem uma fala que vocês acham importante para quem está assistindo, seja para os profissionais, seja para os pais, seja para a população leiga. O que vocês acham importante levar de conhecimento para quem eventualmente vai estar assistindo a gente? A câmera é de vocês. Então, eu diria assim, seja a voz da criança com apraxia, procure informação e informação sobre esse diagnóstico. Você que é mãe e desconfia desse diagnóstico, vai atrás, estuda, acesse o nosso YouTube, nosso Instagram, nosso site, e nós estamos com vocês. Bruna? E eu vou falar como mãe, assim, né? Assim, vou tirar um pouco dessa fala da Fabi, que é super importante, mas eu falo assim, não olha só para o diagnóstico, né? Olha para o seu filho, olha ele como um todo, olha quanto ele é feliz, olha todas as possibilidades que ele, né? Olha todas as habilidades que ele já teve, que ele desenvolveu. A gente tem que olhar isso, né? Não compare seu filho com ninguém, compare ele com ele mesmo. Isso. Às vezes a gente tem essa mania de querer comparar, mas não compare, né? Ele com ele. E aí você vai ver o tanto que ele evoluiu, o tanto que ele cresceu. E ali, passinho por passinho, ali ele vai, né, chegar no seu melhor potencial. E é isso que a gente quer. Né? A missão da abrapraxia é a nossa missão. Se transformou na minha missão também, né? Não só como a abrapraxia, mas também como a missão do Gabriel, para que ele se desenvolva no seu melhor potencial. É o que ele tiver melhor para ele. Né? E aí eu acho que é isso, essa é a mensagem que eu queria deixar. Cada criança é única. Isso mesmo. Meninas, nossa, muito obrigada. Nós vamos terminando assim emocionadas, né? Eu tô obrigada aqui. pelo convite, né? Muito obrigada pelo convite. Contem com a abrapraxia. A gente é obrigada. Parceira das fonoaudiólogas, nós somos parceiras das famílias, assim, a gente é parceria total. Isso mesmo. Né? E olha, então, não percam a conferência, gente, que vai ser maravilhosa. Como sempre, né? Tudo que elas fazem é de excelência. Não vai ser diferente. Se não puder ir presencial, acesse o online. Para todo mundo. E se não puder ir na conferência, acesse o nosso site, faça 1, 2 cursos, vocês vão ver o tanto que a informação é de qualidade. Justamente. No YouTube também tem vários vídeos, né? Assim, tem muita coisa. De informação também. É verdade, gente. Lembrando que o nosso Instagram é @apraxiakidesbrasil. Isso. Nós vamos deixar as informações na descrição. O site, o Instagram, né? Vamos deixar lá tudo direitinho, preparado para a convenção. Eu tô aqui, né? Já sequei um monte de lágrima aqui já, porque eu sou dessas que chora, né? E eu queria muito agradecer vocês, tá? Mais uma vez por virem. Espero que a porta seja aberta para recebê-las, que venham 20 conferências. Amém. E cada vez mais crianças sendo atendidas aí, né, por esse trabalho maravilhoso de vocês. Meus parabéns. Obrigada. 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 E nós ficamos por aqui com o nosso podcast Elas Pode Mais. Então, se você gostou, curta, compartilhe. Não deixe de informar outras pessoas que também podem se beneficiar com esse vídeo, tá? E nós esperamos vocês na semana que vem. Beijo. Obrigada, Beijo. gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigada.